dois, três e... Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, boa tarde, bom dia para aqueles que vão assistir agora e para aqueles que assistirão futuramente, na parte da tarde, na hora do almoço, naquela folguinha, ou no domingo em casa, assistir com tranquilidade. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma live da noite. E hoje teremos uma live sensacional com o nosso querido irmão Rafael Siqueira, que tem como tema umbral, um local ou um estado de espírito ou consciência. Meus queridos irmãos, antes da gente começar, antes de eu trazer o Rafael, deixa eu só dar aqueles recadinhos de sempre para todo mundo, que vocês não se esqueçam, agora já tem aqui no alto, aqui, ó, nessa outra pontinha aqui, tampando meus Beatles. Aqui nós temos o QR aqui. Esse QR é da Fraternidade Sem Fronteiras. Você bota a sua câmerazinha ali, você vai direto lá para o site do canal fraternidadesemfronteiras.org.br. Nós apoiamos, nós colaboramos, nós fazemos tudo para o nosso querido amigo que apoia nossos irmãozinhos lá na África. E eu conto sempre aí com a ajuda de vocês, aqueles que puderem, tiverem condição de colaborar, colaborem com qualquer quantia. Os meninos lá estão precisando muito. Aponta a sua câmera para ir e ver. E dá uma olhadinha, porque já está no ar três vídeos sobre depoimento das pessoas que estiveram lá na África. Depoimentos de várias pessoas mostrando o trabalho que essa ONG faz lá na África, ok? www.fraternidadesemfronteira.org.br e eu agradeço a todos vocês. E agora aqui com a gente também o nosso querido irmão Rafael Siqueira. Seja bem-vindo, querido irmão, boa noite. Boa noite, meu amigo Jorge Dutra, boa noite a todos vocês que estão aí no nosso chat. Eu já vejo meu querido amigo Maurício Mancini, eu vejo George Alexandra. Eu quero cumprimentar cada um de vocês e igualmente cumprimentar aqueles que vão nos assistir a posteriori, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos e nos mantenha em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. É isso aí. Boa noite, meu querido amigo Mancini, amigo do coração. Querida Georgia, minha amiga, aqui do Rio de Janeiro também é ela. Georgia foi vencedora. Vencedora não, foi sorteada já de um livro aqui do canal. O canal de vez em quando sorteia uns livros aí. E ela foi uma das ganhadoras de um livro. Muito bom tê-la aqui com a gente também. Meus queridos irmãos, nós hoje temos como tema de reflexão a cura da impaciência, lá do Momento Espírita. Eu vou colocar já para a gente ouvir e já volto já outra vez. Não sei se você conhece a história daquele homem faminto e sem dinheiro que caminhava por uma estrada à margem de um rio caudaloso e, ao ver no chão uma nota de R$100 encoberta pela poeira, mais do que depressa, recolheu-a em suas mãos e, verificando, surpreso, que era apenas a metade da cédula. Só que ele, irritado com a sua falta de sorte, amassou-a entre os dedos e jogou-a no rio. Ao andar mais alguns metros adiante,
deparou-se com a outra parte da nota. No entanto, era tarde demais, porque a correnteza já havia levado a outra metade para bem longe. Pelo visto, o que faltou a esse homem foi paciência, virtude indispensável para resolvermos os nossos problemas ou para vencermos as dificuldades no mundo em que vivemos. Aliás, para sermos pacientes, é preciso, antes de tudo, educarmos a nossa vontade, ou melhor, nos segurarmos por dentro, controlando os impulsos de nosso mundo interior. Isso, na realidade, só depende de nós mesmos e de mais ninguém, porque a conquista do saber, esperar, é fruto do nosso esforço. E é por isso mesmo que ninguém é culpado quando ficamos impacientes. Na verdade, a paciência é uma caridade, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado por Allan Kardec. Esclarece esse livro também que a caridade mais meritória é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A cada momento, somos testados em matéria de paciência por todos os lados. O teste pode vir do parente difícil dentro de casa, do colega de trabalho intratável, do chefe opressor ou do motorista que buzina atrás do nosso veículo, querendo que avancemos o sinal para que ele possa passar. Não reagir e nem passar recibo às ofensas, nesses casos, será sempre uma forma inteligente de conquistarmos a tranquilidade íntima. Queremos lembrar ainda que, segundo a opinião de Chico Xavier, a neurose é o resultado da impaciência ou da falta de resignação. Diz ainda o médium mineiro que 60% a 80% de nossas doenças foram adquiridas através dos choques, da intolerância, das ofensas e da falta de perdão. Eis porque Jesus sabiamente afirmou: na paciência tereis as vossas almas. É pura verdade, né, meu querido irmão Rafael? Pura verdade. E nos dias de hoje a gente precisa de muita paciência mesmo. E como diz um amigo confrade, eu sempre peço a Deus que me dê paciência. Não me dê força, não, porque se der força eu posso enforcar o cara. Então me dê paciência, que com paciência a gente consegue resolver as coisas com certeza, com muita calma e muita tranquilidade. E não só, o mundo inteiro precisa, né, Rafael? Infelizmente, o mundo inteiro precisa de muita paciência mesmo. Mas vamos agora, meus queridos irmãos, fechar os nossos olhos por alguns instantes só e vamos falar com o nosso Pai Criador, nosso querido irmão Jesus, os nossos amigos espirituais presentes, que nos auxiliem, que nos amparem, que nos abençoe nos estudos da noite de hoje, abrindo a nossa mente para fazermos boas reflexões e termos também, aproveitando o ensejo, termos bastante paciência para dias difíceis que vierem em nossa vida. Que o Senhor do mundo possa nos dar autorização para darmos início aos trabalhos da noite de hoje, dando graças a Deus. Querido amigo Rafael, agora com você, estou aqui. Se precisar, é só chamar. Um abraço, bom trabalho. Muito obrigado, meu amigo. Eu quero saudar a todos que estão nos assistindo mais uma vez, pedindo a Jesus, o amigo de todas as horas, pedindo aos nossos benfeitores espirituais que nos inspirem, que envolvam a cada um de vocês nas melhores vibrações de força, de coragem, de saúde, e que nós possamos seguir aí banhados por essa luz que vem do alto. O nosso tema, a nossa proposta de conversa na noite de hoje, o umbral. É um local ou um estado de consciência? Eu sempre me detive muito sobre essas reflexões, porque sou oriundo da Igreja Católica. Fui católico até os meus 18 anos de idade, quando ouvi falar sobre um inferno, que era um lugar de penas irremissíveis, do qual eu tinha medo. E tinha medo não só do inferno, tinha medo
daquele ser que nós chamávamos ou diabo ou demônio, que tinha as mais variadas denominações e que pintavam para mim como sendo um homenzinho vermelho, com um tridente, com chifres, e que aqueles que não seguiam pelos caminhos retos do Senhor passariam o restante dos seus dias nesse lugar infernal. Então, eu me esforçava para cumprir os mandamentos de Deus, porque eu queria ir para o céu, um lugar beatífico, um lugar onde eu estaria acobertado pela misericórdia de Deus. E, ao mesmo tempo, eu temia o inferno, temia o demônio, o Satanás, e sempre tive esses lugares como sendo locais fixos, estereotipados, quando me tornei espírita. E me tornando espírita, pude abrir os livros da codificação espírita, os quais eu sempre recomendo para as pessoas que nós possamos ler as obras básicas, estudar, deter a nossa atenção, conversar uns com os outros. Eu gosto sempre de conversar com Maurício Mancini, porque a gente não sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, e ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, vão trazendo para cada um de nós propostas novas para viver nesse mundo em constante transformação. E uma das coisas que aprendi com o Espiritismo é que esses lugares, enquanto locais circunscritos, locais físicos, eles não existiam. Em verdade, céu, inferno ou umbral são locais conscienciais, porque quando nós vivemos fazendo o nosso melhor, buscando ser uma pessoa boa, uma pessoa que cumpre o Evangelho de Jesus, nós já vivemos um céu. Nós já estamos em paz com a própria consciência, nós já estamos vivendo aqueles dias de equilíbrio, de serenidade, que representam um céu, independente de onde nós nos encontrarmos. Prova disso é que hoje, agora, conversando com vocês, com Jorge Dutra, com Maurício, com Geórgia, com aqueles que vão me ver posteriormente, eu me sinto num céu. Por quê? Eu estou falando de Jesus. Eu estou fazendo algo que preenche o meu coração de esperança. E poderia estar vivendo no inferno se eu estivesse pensando mal das pessoas, programando vinganças, buscando fazer aquilo que Jesus não me ensinou. Já seria o inferno. O grande problema é quando nós, os espíritas, trazendo aqueles atavismos das religiões tradicionais, queremos transformar o inferno no umbral. Porque a gente continua com a matriz da crença, querendo apenas substituir um nome pelo outro. Porque daí eu substituo o céu pelo nosso lar, tal qual narrado na obra Nosso Lar, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, e ao mesmo tempo eu quero substituir o umbral, o inferno, pelo umbral. Mas a proposta espírita não é trocar nomes, é que a gente possa maturar o nosso conhecimento, amadurecer a nossa crença para entender que esses lugares, em verdade, não são lugares fixos, circunscritos, mas são estágios de consciência. São estados onde eu posso viver em paz ou viver num estado de perturbação, num estado onde eu não estou ainda em paz. E muitos poderiam me perguntar assim, mas Rafael, quando a gente lê a obra O Nosso Lar, que é a primeira obra do benfeitor André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, está lá. André Luiz ficou 8 anos no umbral. Nós sabemos que ele ficou lá porque ele comia demais, ele bebia demais. Narrativas do próprio André Luiz, ele contraiu sífilis e teve um processo de oclusão intestinal. E notem, se ele teve sífilis, provavelmente ele ainda tinha problemas com a sexualidade. E narra que ele teria ficado num lugar de sofrimento, de dores. Quando a gente vê o filme O Nosso Lar, a gente chega a se assustar, porque aquela encenação do Renato Prieto, ela é muito chocante. E muitos poderiam pensar, então existe esse lugar. E nós estamos aqui hoje para responder,
não existe enquanto um lugar físico, um lugar estereotipado, mas existe enquanto um lugar consciencial. Rafael, agora eu não entendi. Notem, como funciona o plano espiritual? Funciona pelo teor dos meus pensamentos, das minhas vibrações, porque eu sempre estarei da forma como eu estiver vibrando, me relacionando com as pessoas que estão na mesma sintonia. Então, as pessoas que estão no umbral, em verdade, são pessoas que estão no mesmo grau de sintonia, no mesmo grau de afinidade fluídica. E por estarem juntas, o pensamento delas, a vibração delas, acaba construindo um lugar que não é físico, mas um lugar onde se encontram sofrendo as consequências dos próprios atos. Ficou mais fácil para vocês entenderem? Daí não existe um lugar físico, um lugar circunscrito no plano espiritual. Aqui é o umbral. É bem verdade que Lísias, conversando com André Luiz na obra O Nosso Lar, diz que o umbral começa quando termina a crosta terrestre. Mas vamos pensar? O nosso mundo é um mundo de provas e expiações. A grande maioria de nós somos espíritos imperfeitos. Então, qual é a nossa vibração? Ainda não é uma vibração elevada. Então, é bem possível, provável e factível que esse lugar, nas cercanias do nosso planeta, ainda seja um lugar fluídico de almas que precisam se purificar, almas que se encontram em sofrimento, mas não quer dizer que exista um lugar físico chamado umbral, assim como não existia um lugar físico chamado céu, ou um lugar físico chamado inferno. Tudo está aqui. E estando aqui no meu pensamento, que é o atributo do meu espírito, eu converto em atitudes e vou formando locais no plano espiritual. Daí nós sabemos de um outro local chamado Vale dos Suicidas. Quer dizer que existe um vale, um lugar onde estão todos os suicidas? Não. Os suicidas, pela sua afinidade fluídica, eles vão se aproximando por sintonia, vão vibrando no mesmo diapasão e se encontram juntos, nesse lugar onde ainda tem dor, onde ainda tem sofrimento. E o contrário também é verdadeiro, porque existem as colônias espirituais. E quando a gente pega a obra monumental do benfeitor Emmanuel, a chamada coleção Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, nós sabemos que são nomes de colônias espirituais. Da onde você tirou essa informação, Rafael? Informações que o próprio Raul Teixeira nos passou e que ele obteve dos benfeitores espirituais. Então, se eu já consigo vibrar no bem, eu vou construindo fluidicamente, junto de outras almas, esses lugares abençoados no plano espiritual. Daí, o nosso lar é um lugar onde espíritos já têm mais paz. E o umbral, um lugar não físico, não circunscrito, de almas que ainda estão em processo de purificação, de dor, de arrependimento, mas que igualmente vão se levantar. E para que a gente possa compreender isso, eu quero narrar uma historieta que eu escutei certa vez e nunca me esqueci. E narra que um samurai, ele foi ter com um grande monge, e ele disse: monge, você poderia dizer para mim o que é o céu e o que é o inferno? Eis que o monge respondeu: mas como eu vou te dizer de uma forma tão simplória um conceito tão profundo? E aquele samurai ficou bravo, ficou nervoso. Ele tirou da espada da cintura e, tomando daquela espada para dar um golpe no monge, o monge respondeu: está aí, isso é o inferno. Eis que o samurai, pensando no seu ato, fazendo aquele exercício de contrição, puxa, é verdade. Eu não deveria sacar da minha espada e muito menos atentar contra um monge. Ele coloca a espada na cintura. Você me perdoa? E o monge respondeu: isso é o céu.
porque são estados conscienciais. Quando você quis me agredir, estava vivendo em pleno inferno. Quando você quis e me pediu perdão, você começou a viver no céu. Não precisamos então desencarnar, meus amigos, para estar em paz, para estar numa colônia espiritual, para estar no umbral, porque o processo de desencarnação não é uma varinha mágica, uma varinha de condão que bate na nossa cabeça e tudo se transforma. Desencarnar é apenas passar de uma beira do rio para outra beira do rio. Nós continuamos da forma como nós somos. Se somos pessoas de bem, pessoas que trabalham pela paz, trabalham pelo amor, nós seguiremos com a nossa compostura fluídica, com os elementos que já conquistamos do nosso espírito para esses lugares mais equilibrados no plano espiritual. De outra maneira, se somos aquelas almas em desequilíbrio, em desalinho, ainda tão egoístas, ainda tão orgulhosas, achando que o mundo deve girar ao nosso redor, talvez estagiemos no umbral. Talvez estagiemos em algum outro lugar de sofrimento, de dores, mas uma coisa tenhamos certeza: a misericórdia de Deus está conosco, porque Deus é Pai e nunca se afasta de nós. Respondendo então à pergunta, umbral é um local, um estado de consciência? É um estado de consciência. Não percamos isso. E se é um estado de consciência, nós podemos construir o nosso céu, o nosso lar, a nossa paz, na melhor dimensão de lugar que nós temos, aqui, na melhor proposta de tempo que nós temos, agora. Porque em sentido oposto, se eu não estou vivendo em paz, o meu umbral já é aqui e agora. Muitos poderiam dizer, mas Rafael, nós estamos mudando séculos de pregação religiosa, mas a proposta espírita não é ser o consolador prometido? Não é reviver o evangelho, trazendo coisas que Jesus, quando esteve conosco, ele quis dizer, mas nós éramos ignorantes e não conseguíamos entender? A ortodoxia da igreja foi construindo esses lugares de penas, esses lugares de purgação, daí vem a palavra purgatório, muitas vezes para nos dominar, para nos trazer medo, para nos manter no cabresto. Mas a proposta espírita não é uma proposta que limita, é uma proposta que liberta. E ao invés de nos trazer culpas, remorsos, nos traz responsabilidade. Porque eu sou responsável pela minha vida. Posso plantar, semear desde já e estarei sempre colhendo de acordo com a minha sementeira. Pensemos nisso. E pensemos que a própria igreja, e aqui eu trago uma encíclica do padre João Paulo II. Meus amigos, eu nasci quando ainda era Papa João Paulo II. Eu sou de 1980. E em 1980, João Paulo II veio no Brasil. E João Paulo II tinha um carisma, era uma coisa formidável. E ele, pela primeira vez, começou a abrir as bibliotecas da igreja, começou a falar de coisas que até então não se falava. E em 14 de setembro de 1998, ele traduziu numa encíclica do latim Fides et Ratio, alguma coisa que nós, os espíritas, já sabíamos desde 1865. O que ocorreu em 1865? A edição do livro O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, traduzindo a mensagem dos espíritos. E vejam, desde 1865, Allan Kardec já falava do céu, não como um espaço circunscrito. Já falava do inferno como sendo o resultado das nossas imperfeições. Já falava do purgatório, que não era esse lugar de permeio,
onde eu ficaria purgando erros, mas seria a realidade de todos nós, almas ainda imperfeitas, que estar na terra já era um purgatório, porque a nossa terra é um mundo de provas e expiações. Mas o catolicismo, a Igreja Católica, em 98, nessa encíclica, colocou em letras garrafais: não existe o céu, não existe o inferno. Até o limbo, que era aquele lugar para onde as crianças que morriam sem cometer pecados, deixou de existir. Ora bolas, nem a igreja hoje mais fala em céu e inferno, mas já fala naqueles que cumprem, aqueles que não cumprem o evangelho de Jesus, a vontade de Deus. Então, umbral é um local, um estado de consciência. É um estado de consciência. E se eu quero viver a plenitude desde já, há uma resposta. Amem, perdoem, vivam pela misericórdia, vivam seguindo um grande modelo das nossas vidas, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos imortais: qual o espírito mais perfeito que Deus nos enviou para ser nosso modelo e nosso guia? E a resposta é Jesus. Se eu quero viver em nosso lar, ou na colônia de Pão Nosso, ou na colônia Redenção, que é uma colônia que existe na Bahia, ou em qualquer colônia, se eu quero viver em paz, amar desde já. Se eu prefiro chamar de céu, sabendo que esse céu não existe, é apenas um estado de consciência, amar desde já. Deixar de ser ranzinza, deixar de ser aquela pessoa que vive às turras umas com as outras, brigando, discutindo, odiando, dividindo, porque a nossa proposta é estar no mundo para servir. O grande psiquiatra Milton Erickson, uma vez ele foi chamado para tratar de uma senhora. Isso é um caso real ocorrido nos Estados Unidos. Ela vivia uma grande depressão. E as pessoas depressivas, elas são tristes. Elas são desligadas da vida e vivem muitas vezes um estado de amargura, que nós poderíamos chamar a noite escura da alma ou umbral da existência. E o psiquiatra Milton Erickson, chegando na sua casa, bateu, ela não veio abrir. Mas os familiares já entenderam, puxa vida, é uma depressiva, não tem como ela vir me atender. Ele abriu a porta. Viu que a casa dela estava toda fechada, as cortinas não deixavam entrar a luz do sol. Por sobre a mesa, muitas cartas, muitas correspondências, e ele veio encontrá-la no seu quarto. Ela estava atirada por sobre a cama, e ele vai ao seu encontro e lhe diz: minha irmã, eu venho até ti para te ajudar, mas para que eu possa te ajudar, eu preciso que você antes ajude a si mesma. E ela começa a desfiar um rosário. A minha vida é um inferno. E o médico responde: o inferno está dentro de nós, você não sabe. Eu vivo um inferno todos os dias porque eu não confio em ninguém. Eu acho as pessoas interesseiras, eu acho o mundo invertido nos seus valores mais primários. Eu não quero sair desse quarto. E eu vou dizer o que eu penso de você. Você é mais um desses médicos interesseiros, que vai me passar remédios que vão me deixar dopada e que vai me usurpar todo o meu dinheiro para poder ficar cada vez mais rico. E ele se deu conta que a mulher vivia numa amargura sem fim. É isso que você pensa? Mas não é isso que eu vou fazer. E ele começou a terapêutica da conversa. Deixa a mulher falar. Deixa ela colocar para fora num mecanismo de catarse, porque catarse vem do grego catarsis, a purificação. Ele começa a ministrar-lhe remédios, porque os remédios, muitas vezes, eles são importantes para recompor a bioquímica cerebral. E assim foi, terapêutica pela conversa, terapêutica medicamentosa,
O tempo foi passando e a mulher não saía daquela noite escura da alma, que traduzia-se num verdadeiro inferno na vida dela. Um dia, ele se deu conta que ela tinha um jardim de inverno na sua casa. E eram violetas as mais bonitas possíveis. Eram violetas lindíssimas. E ele se deu conta. Bom, ela vive no inferno, mas pelo menos parte do dia ela deve viver no céu, porque alguém cuida dessas violetas. Alguém vem e água, coloca fertilizante, e eu hei de recuperar o céu, a vida íntima dela, dando um sentido à sua vida. E ele começa a conversar com ela. Doutor, dê meia volta, doutor. O meu caso, muitos já desistiram, e acho que você deveria desistir também. Eu não desisto de ninguém. Vamos juntos. E eu descobri que você diz que a sua vida é um inferno, mas não é assim conforme você diz, porque tem um jardim de inverno na sua casa, com muitas violetas. Doutor, posso te fazer uma confidência? Ah, pode. Faça a sua confidência. Eu me levanto todos os dias para conversar com as violetas. É mesmo? Eu tenho pacientes que conversam com plantas, que conversam com animais, mas que conversam assim, de uma forma tão pertinho com as violetas. Você é a primeira. Me conte, o que você conversa com elas? Ah, doutor, eu me levanto e pergunto, querem mais um pouquinho de água? Estão precisando de mais um pouquinho de sol? Porque elas são assim, doutor, de fase. Às vezes querem um pouquinho de sol, às vezes não. E eu cuido delas. Então a sua vida não é um inferno. Doutor, se não fosse pelas minhas violetas, eu já teria me suicidado. Pelo mundo, eu queria morrer, mas pelas minhas violetas, eu ainda tenho um restinho de esperança. A sua vida é um céu. E você ainda não se deu conta. Conte-me como, doutor. As violetas são o sentido da sua vida. E você pode recuperar o seu céu, mudando o seu panorama mental. Porque está tudo dentro de nós. E ele percebeu, mais uma vez, que havia muitas cartas por sobre a mesa. E na sessão seguinte, na semana subsequente, ele perguntou para ela, que cartas são aquelas por sobre a mesa? Ah, são pessoas que me chamam para ir na igreja, me chamam para ir almoçar, me chamam para ir na quermesse. E o que você faz? Ah, eu deixo ali em cima da mesa. Eu não me dou o trabalho nem de abrir. E por quê? Ah, são pessoas chatas. E eu não gosto de ninguém. E o médico já parou para pensar que a vida dessas pessoas também pode ser um inferno, um verdadeiro umbral, e que você poderia, pelo menos, abrir essas cartas? Para quê, doutor? Pegue uma das suas violetas. E quando lê a carta, se não quiser, não responda. Mas doe algo daquilo que é importante para você para uma dessas pessoas. E por que eu faria isso? Bom, você me disse que não se suicidou ainda por conta das violetas. Quem sabe a pessoa também está num verdadeiro inferno e deixe de se suicidar por conta de uma dessas violetas. Faça isso. E ela, vou pensar. Quando chegou na sessão seguinte, já haviam se passado alguns meses desde o início do tratamento. Ele bate na porta, ela já não estava no quarto mais, estava na mesa. O que você está fazendo? Vejo progressos. Ah, doutor, eu estou aqui, lendo as cartas. Não respondo, nem leio tudo, mas eu estou mandando para o endereço uma das minhas violetas. E o médico saiu aquele dia feliz e disse aos familiares, mandem todas as cartas para ela. Mandem convites os mais variados. Ela precisa sentir a vida, entender que o céu está dentro de nós. E ela começou a receber muitas cartas. Eram convites, eram propostas. E ela não ia para o quarto mais, apenas na hora de dormir, porque ela tinha muitas cartas para ler, muitas cartas para responder. Até que um dia ela chegou, o médico chegou e ela estava do outro lado da porta. O que se passa? Doutor, eu tenho que te contar uma coisa muito triste. Eu acho que hoje eu morro. Morre não. A senhora já está bem melhor. Acabaram as minhas violetas.
e eu não sei viver sem elas. A senhora já se deu conta que na floricultura, ali na esquina, existem milhões de violetas, milhões força de expressão, uma hipérbole. Vamos até lá. Doutor, você não está entendendo. Faz anos que eu não vou na floricultura, faz anos que eu não abro essa porta. Pois é, hoje nós vamos. E ele deu o braço para a senhora. Doutor, mas o que é isso? Você vai me dar o braço para a gente ir juntos? E o que tem? Eu sou o seu médico. Ah, doutor, podem pensar mal da gente. O que as pessoas vão pensar não importa. O que importa é o que nós vamos fazer. Nós vamos comprar mais violetas e a senhora tem mais cartas para responder. E assim passaram-se meses. Ela ia na floricultura, comprava violetas, doava das suas violetas, até que um dia, doutor, eu preciso te contar algo. O quê? Eu estou corada só de te dizer. Mas me conte, mulher, eu sou médico, eu já ouvi as coisas mais absurdas. Doutor, você não vai rir de mim? Claro que não. Quando eu fui comprar a violeta na tarde de ontem, eu abaixei-me para pegar. E quando eu me levantei, o floricultor olhou para mim e piscou com o olho. E eu pensei, mas que homem assim, de iniciativas mais primárias, e eu não sabia o que fazer, doutor. Eu morri de vergonha, mas num ato inesperado, eu me levantei e pisquei com outro olho e vim correndo para casa. E me dei conta, esqueci o vaso de violeta. Voltei, peguei o vaso de violeta, esqueci de pagar, doutor. O que eu faço? Olha, se eu fosse você, eu voltava lá e pagava. Mas, doutor, mas o que é isso? Eu sou uma senhora com vida. Uma senhora que abdicou de viver já faz algum tempo. Esqueceu-se que no mundo tem pessoas. Esqueceu-se que no mundo há sol. Esqueceu-se que há um Deus que te ama. Um Pai que nos ensinou a amar, a viver em sociedade. Vá até lá. E ela foi. E na semana que vem, o médico voltou e ela estava do outro lado da porta. Doutor, eu nem te conto. Me conte, eu quero saber. Ele me chamou para jantar, doutor. É um homem inconveniente demais. E o que você fez? Eu vim te perguntar se eu posso jantar com ele. Minha filha, eu sou um psiquiatra. Eu não sou um coach amoroso. É você que tem que saber. Você quer? Doutor, eu quero. Então vai e aceite. Mas se ele tomar iniciativas, quando um não quer, dois não brigue. Vai e converse. Converse 1 hora, converse 2 horas, mas vive esse momento, porque o céu é feito de momentos. O céu é um estado íntimo. E ela foi. Conversaram, e saíram de novo, conversaram de novo, e não passava da conversa. Um dia ela chegou para o doutor, ele me fez uma proposta. E qual é a proposta? Ele me pediu em namoro. E o que você fez? Ah, doutor, eu respondi rapidamente. Eu aceito. Você nem me perguntou? É lógico que não, doutor. Vê se eu vou te perguntar se eu posso namorar. Eu já sou independente. E o doutor disse, pois muito bem. Há alguns anos, porque já haviam se passado anos, eu cheguei nessa casa e me deparei com uma casa fechada, em tons grisê, cinzas, com uma senhora atirada por sobre a cama, reclamando da vida, reclamando das pessoas, me chamando dos nomes mais difíceis, dizendo que vivia no inferno. Hoje, eu vejo a vida estoando no seu rosto. Eu vejo os seus olhos brilharem. Eu vejo que a senhora saiu daquele inferno. Doutor, hoje eu vivo um céu. Pois muito bem, estava tudo dentro de você. Porque a vida sempre esteve aí fora. As possibilidades de amar, as possibilidades de servir. Note-se, você se levantou e vem servindo as pessoas, doando flores, doando o seu tempo, doando o nobre valor de ser útil a alguém. Doutor, tudo isso eu devo ao Senhor. Não, você deve a Deus. Porque quando você saiu da dimensão do inferno, você sintonizou com Deus, você foi para a dimensão do céu. Guardem isso, meus irmãos. O inferno é uma dimensão, o céu também é uma dimensão,
cabe a cada um de nós sintonizar. Está nas nossas mãos. E ela continuou na conversa. E agora, doutor? Agora você está de alta. Seja feliz, faça o bem, vive em paz. E ela abraçou o doutor. Olha, doutor, eu quero te abraçar. Pois muito bem, me abrace. Me abrace e vive em abundância. Porque há tempos atrás, um homem com cabelos à nazarena, que tinha os olhos da cor do mar da Galileia, ele nos disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. As pessoas ficam tentando achar essa vida em abundância num céu beatífico, quando essa vida em abundância está dentro de nós, está ao nosso redor. O Dr. Milton Erickson termina sua narrativa dizendo que anos depois, ele ainda vivia, ele ainda era um grande psiquiatra, ele ficou sabendo que a mulher havia se casado com um floricultor e que ambos ajudavam pessoas depressivas, pessoas desafortunadas da vida, pessoas miseráveis, e que a senhora havia falecido. O floricultor ainda estava vivo. E que na lápide do seu túmulo, na cidadezinha norte-americana, estava o seu nome, a data de nascimento, a data da desencarnação e um epíteto, um epitáfio, melhor dizendo. Jaz aqui, a Dama das Violetas. Se nós queremos encontrar o céu, que não é um local, mas um estado de consciência, nós podemos ser as damas das violetas, os valetes das violetas, nós podemos ser aqueles que caminham pelo mundo fazendo bem, espalhando a paz. A benfeitora Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela vem dizer para cada um de nós que o céu se constrói todos os dias, todos os instantes. Em todos os momentos nós temos a oportunidade de viver esse céu. E, para tanto, ela nos propõe 5 caminhos. 5 grandes roteiros para que a gente possa, tal qual o girassol, ir singrando rumo ao amor de Deus. Rumo a esse céu, a essa plenitude. A primeira proposta, a vida é bela. Meus amigos, não deixem de ver beleza na vida. Não deixem de imaginar que mesmo no pântano mais pútrido nascem os mais valiosos lírios, os mais belos lírios. Não deixem que os nossos olhos eles fiquem tisnados por aquilo que o mundo se nos apresenta como dores, como problemas. Todos nós teremos dores, teremos problemas, mas nós podemos entender que mesmo na maior dificuldade, há beleza, há esperança, há oportunidade de redenção. Não por outra razão, quando asseverou no Sermão do Monte, Jesus nos disse, os olhos são as estrelas, são as janelas da alma. Quando os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Daí, a vida é bela. O poeta português Fernando Pessoa, num dos seus mais belos versos, assim disse, nem todos os dias são dias de sol, pois às vezes chove, e é preciso ver beleza no sol, é preciso ver beleza na chuva, porque sem a chuva, como se arariam os campos? De onde viriam as sementes, os grãos que forram a nossa mesa de pão? Por isso, é preciso olhar como quem sente, viver como quem anda, e quando se vai morrer, lembrar-se que o dia também morre, e é belo o poente, e é bela a noite que fica. Olha a imagem do poeta português. Por mais que a noite seja escura, os raios da alvorada vêm prenunciar o novo dia, a nova estação. A vida é bela. O grande escritor russo Fyodor Dostoiévski escreveu no seu livro O Idiota. O título do livro não diz da grandeza da obra. A beleza salvará o mundo.
Dostoiévski não falava da beleza das formas, não falava dessa beleza das coisas exteriores, mas falava da beleza que existe dentro de nós para enxergar beleza em tudo que nós vemos. Porque há pessoas que ligam a televisão e só sintonizam com coisas ruins. É o inferno. Só sintonizam com a corrupção, só sintonizam com os homicídios, só falam coisas negativas. É o inferno, é o umbral. Outros conseguem ver beleza, porque na mesma comunidade onde existe o tráfico, aqui no Rio de Janeiro, é a comunidade da mãezinha que toma conta do seu filho, é a comunidade das escolas que se abrem para educar os filhos dos traficantes. É a comunidade que se abre, onde jovens tocam flautas, tocam clarinetes. É a música clássica que brota nas nossas comunidades. Tudo está dentro de nós. A beleza salvará o mundo. Quando Simão Pedro olhava para Maria de Magdala, ele via, é uma cortesã, Senhor. Mas Jesus é uma das minhas apóstolas. E Jesus, quando ressuscitou, ao terceiro dia, foi para ela que ele apareceu. Porque a beleza dos olhos de Maria, dizendo, Rabone, meu mestre. Porque ela, diferentemente dos outros apóstolos, foi com ele até o altar da cruz. E eu chamei altar da cruz de propósito, porque a cruz de Jesus, muitos veem a dor, mas Emmanuel diz que eram duas traves, a vertical como uma proposta que nos leva a Deus, a horizontal como um grande abraço na humanidade. A vida é bela. Prossegue Joana de Ângeles nos dizendo, eu nasci para amar. Porque se nós queremos viver o céu, deixemos de odiar. Deixemos de dividir as pessoas. Hoje se divide por tudo, até por time de futebol. Ainda na semana passada eu fiquei sabendo de uma jovem, um adolescente, que morreu porque estava num campo de futebol. Foi torcer para o seu Palmeiras e quando retornou, já retornou no plano espiritual. Brigar por conta de futebol, eu não preciso ir para um umbral. Eu já vivo esse umbral nas torcidas organizadas. Eu já vivo esse umbral quando eu começo a digladiar dentro da própria casa, pelas razões mais comezinhas. Raul Teixeira um dia me contou que um casal chegou para ele e começou a brigar por conta do papel higiênico. Rafael, mas por conta do papel higiênico? É. Porque o marido queria que o papel higiênico girasse de cima para baixo. A mulher queria que o papel higiênico girasse de baixo para cima. E o Raul fez o meio campo entre os dois, porque podia dar divórcio por causa do papel higiênico. Em verdade, não ia sair divórcio por causa do papel higiênico. Nós sabemos que existem questões subjacentes, mas faltava diálogo. Porque nós não podemos brigar por conta de um papel higiênico. Se vai rodar de cima para baixo ou de baixo para cima, tira ele do rolo, deixa em cima da pia. Mas não podemos brigar por causa disso. Nós não podemos brigar por questões tão simplórias. Isso é um inferno. Até mesmo porque nós sabemos que, no fundo, ambos podem ser portadores de toque. O transtorno obsessivo compulsivo. E quando chega o toque, é preciso mais compreensão. Meu bem, você quer que rode assim? Aquele que está com menos toque, então rodemos assim. Às vezes os casais brigam. Está gelado esse quarto. Aquele que já avançou um pouco mais, mas deixe do seu gosto, meu bem. Eu vou botar o meu edredom. Não precisa brigar. Eu nasci para amar. Terceira proposta, eu nasci para servir e não para ser servido. Porque hoje nós queremos ser servidos. Quando eu quero ser servido, eu ainda acho que o mundo gira ao redor do meu umbigo. Isso é um inferno. Porque eu não vou conseguir que as pessoas me sirvam. O mundo não gira ao redor do meu umbigo. Nós sabemos que André Luiz queria que o mundo girasse ao redor do seu umbigo. Muitas vezes
e isso é narrado no Nosso Lar, ele queria agir como médico. A audácia, a prosápia, o orgulho, mas o trabalho que tinha para ele, lavar os banheiros, cuidar dos vomitórios. Porque o passaporte para Nosso Lar não foi o título de médico que ele tinha no mundo. O passaporte para o Nosso Lar foi quando ele se deu conta que ele podia servir, não só como médico, mas como o servidor daqueles que sofriam. Eu nasci para servir. Há uma frase do Rotary Club que diz assim: quem não nasce para servir não serve para viver. É uma frase forte que nós podemos trazer para a proposta psicológica. Quem não nasce para servir ainda não aprendeu a viver. Vamos ficar com esta? Quarta proposta. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me faz uma pessoa mal. Notem, não é o que entra pela boca. Já dizia Jesus, mas é o que sai da boca, porque o que sai da boca brota do coração. Paremos de responsabilizar as pessoas. Paremos de responsabilizar o pai, a mãe, a esposa. Eu estou no melhor lugar. Eu estou no melhor momento. Eu estou vivendo no século certo, no ano certo, com o pai certo, com a esposa certo e com os políticos que eu preciso viver. Como é bom saber de tudo isso. Como é bom saber que eu sou responsável pelo meu céu ou pelo meu umbral. Que eu posso desde já costurar junto com Deus os fios do meu destino. Que o meu aldelá, que o meu plano espiritual será da forma como eu me relaciono hoje, da forma como eu trato Maurício Mancini, da forma como eu trato Jorge Dutra, mas da forma como eu trato a Clara aqui dentro da minha casa. Um dia o Gustavo Silveira, um grande amigo, ele disse assim para mim: Rafael, me empolga o jeito como você tratou a Clara quando ela te atrapalhou na palestra. E eu respondi assim para ele: mas meu irmão, ela tem 4 anos. Ela nem sabe o que é uma palestra. Eu estou aqui falando para vocês e ela pode aparecer, trazer um desenho. Ela agora está aqui atrás de mim. Ela não está atrapalhando a palestra. Na verdade, ela acha que ela está me ajudando, que ela está mostrando um desenho. Então, paremos de responsabilizar as pessoas. Amemos as pessoas. Façamos o nosso melhor para chegarmos na quinta proposta. Há um sol brilhando dentro de mim. Que sol é esse, gente? Foi o mesmo sol de Belém da Judá, aquele que nasceu numa manjedoura. Foi o mesmo sol que transfigurou-se num Tabor. Eu falo o nome dela, está ela aqui mostrando o desenho. É o sol, é o céu. Foi o mesmo que esteve com as prostitutas, com... Tá lindo, minha filha. Papai vai só terminar a palestra e vai lá brincar com você. Obrigado, tá? Foi o mesmo que esteve conosco e andou pelas cercanias do lago de Genezaré, falando de paz, falando de misericórdia. E ainda hoje é esse sol que está dentro de nós. O apóstolo Paulo, da segunda epístola aos Coríntios, lá no capítulo 15, no versículo 17, ele diz: quem está com Jesus, quem percebe esse sol interno que nós temos, nova criatura é. Daí, meus amigos, estar com Jesus é o grande céu, é a grande proposta de paz, é o grande apanágio, é o grande rastro que nós podemos ter para seguir em frente, construindo melhores estados de consciência, construindo a paz, porque ainda hoje o umbral não é um local. Porque ainda hoje céu e inferno não são locais, mas são estados de vida. E vida decorre dos nossos atos. Pensemos nisso, nos lembremos de Jesus e sigamos, tal qual José Silvério Horta, na sua antologia aos imortais, escrevendo por Francisco Cândido Xavier, quando ele nos narra: louvado seja, Senhor Jesus.
na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos destes no evangelho da nossa redenção. Na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que todo instante, a cada dia, possamos ouvir-te na acústica da nossa alma. Mestre excelente, estro de toda a verdade, ensina-nos, por fim, a guardar-te na intimidade sincera, ainda que singela, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida, muita paz, e que o céu seja uma conquista diária, meus queridos irmãos. Um beijo e até uma próxima. Uau! Essa é a palavra do momento. Uau! Rafael, eu não sei nem como é que eu começo a te agradecer por essas explicações tão lindas, mas eu acredito que eu posso falar por várias pessoas que, e você fez questão de citar aí como é que o nosso amigo lá, o produtor do filme, do Nosso Lar, trouxe, né? Porque tem a visão artística e tem aquela coisa que ele acrescenta ainda mais. E muitas pessoas, às vezes, nos perguntam o que é umbral, como é que é umbral? Gente, umbral é aquilo lá que a gente viu no filme. Não, mas não quero passar mas nem perto daquilo lá. Então, eu tenho certeza que essa sua palestra, eu não vou fazer muitos comentários, que eu tenho certeza que muita gente vai assistir. É um estado de consciência, é aquele momento que a gente vive das coisas que nós cometemos por imprudência, por erro, por ignorância, por várias coisas. Clarinha, eu quero que você mostre o sol, porque tem 2 sol. Sol à noite eu nunca vi, só você mesmo, Clarinha. A Clarinha é o sol da vida desse rapaz. Ela é o Jorge, céu. ela está querendo te mostrar aqui, ó, o sol, ela fez o sol, ela fez uma flor, ela fez um céu. E aí? Gente, esse é o nosso céu. E todas as vezes que eu estou fazendo palestra, ela quer participar. Vem cá dar uma boa noite para eles, vem. Tem que participar, ué. Tem que participar, né, Clarinha? A gente estava falando de céu. Você é um céu. Um puro céu. Manda um beijinho, filha. Uma desenhista fantástica, tenho certeza. Fez um sol, fez um arco-íris. E a vida é assim, feita dessas alegrias, né? Desses arco-íris, desse sol. E a história também, só para me complementar, é a história do médico, cara, que fantástico, eu não conhecia. Não conhecia. Mas é fantástico, e como a gente precisa de tantos doutores desse tipo, né? Para fazer com que as pessoas renasçam de novo, porque ela não tinha perdido ela não morreu, ela tinha perdido a esperança, e o médico fez ela conseguir ter esperança com as florezinhas dela, conversando com as flores dela. Rafael, não tenho palavras para te agradecer, te agradeço muito do fundo do meu coração, tenho certeza que estaremos juntos em outros momentos, com certeza. Eu nunca tive a oportunidade, mas eu acredito que um dia, quem sabe, eu tenha, mas o momento que você estiver perto de Raul, dá um beijo nele e fala assim, tem um cara chamado Jorge Dutra que te admira muito e que te mandou um beijo. E o Raul é o merecedor desse beijo. E já vou dar um spoiler aqui, se você me permite, antes da gente encerrar. Eu vou ter, no mês que vem, no início do mês que vem, uma live especial. Eu consegui me comunicar
com um biógrafo de uma pessoa que eu amo de paixão, um médico que eu amo de paixão, que chama-se Peixotinho. Ele vai vir falar sobre a obra deste homem aqui. Ele é cunhado É o professor Humberto Vasconcelos? Professor Humberto Vasconcelos. Eu tive a grande felicidade. Uma figura maravilhosa. Você conheceu ele pessoalmente? Conheci o professor Humberto Vasconcelos em Campos, porque ele ia todos os anos fazer palestra na Semana Espírita de Campos. E depois eu estive com o professor Humberto em Recife. Eu visitei a casa dele. É uma pessoa fantástica. Fantástica, fantástica. Eu conversei com ele, bati um papo e hoje recebi esse presente aqui pelo correio que ele me mandou, que é a obra de Peixotinho, A Materialização do Amor, e a Babi Peixoto, que é um livro também muito bacana e não poderia deixar de falar da esposa de Peixotinho. Eu sou fã de Peixotinho, cara. Nossa Senhora. O Raul Teixeira chamava a dona Baby de mãe. Minha mãe, de Baby. Mãe? Ah, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Então já fica aí todos os amigos convidados para essa live especial. Para a semana já estou fazendo aí um anúncio dela. E aqui encerro com a minha gratidão a você. Jorge, deixa eu só fazer uns comentários aqui, Jorge, porque... Faça. Olha só. Primeiro, a Geórgia disse assim: boa noite, Rafael. Eu li no livro do Chico que André estava no carro com o metrô. Só um instantinho, minha filha. E um certo ponto eles seguiram a pé. E eles sentiam dificuldades para andar e respirar. O mentor disse que aquele ambiente... Vamos lá. O que acontece, minha amiga? Quando a gente lê as narrativas do espírito André Luiz, era devido aos pensamentos dos encarnados. Quando a gente lê as narrativas do André Luiz, é bem isso que o Maurício falou, acho que num comentário mais abaixo, ó. A reunião de mentes desencarnadas cria um ambiente fluídico que em tudo se assemelha à paisagem material, certo? Certo. Onde que nós estamos querendo chegar? A mente tem um poder criador. Quando a gente soma o poder da nossa mente com outras mentes que estão na mesma sintonia, nós vamos criando paisagens, nós vamos criando lugares, mas esses lugares, eles não são assim circunscritos e nem são assim perenes, se você me entende. Eles decorrem da faixa de vibração daqueles espíritos. Onde eu estou querendo chegar? Que o dia que nós não tivermos uma terra tão imperfeita e nem tivermos espíritos tão imperfeitos aqui na terra, nós não teremos necessidade do umbral. Porque já não haverá aquela construção fluídica. É uma coisa até difícil de explicar, porque quando a gente lê, os nossos sentidos são todos físicos. Visão, olfato, audição, paladar, tato. Então a forma do mentor explicar é uma forma que a gente consiga entender. Então a gente acaba entendendo pelos nossos sentidos físicos. O que eu quero passar para você é que essa construção do plano espiritual é uma construção fluídica. Que a partir do momento que não tem espírito naquela faixa vibratória a mais, não vai ter umbral, não vai ter Vale dos Suicidas. A proposta é essa. Tudo nasce na mente, tudo nasce no pensamento. E eu vou criando esses lugares, esses espaços, que não são perenes nem são circunscritos. E isso para que a gente possa reformular séculos de ortodoxia religiosa. Porque a gente, quando falava de céu, Jorge, a gente apontava para cima, lembra disso? Isso. Perfeito. Quando a gente falava de inferno, a gente apontava para baixo. É para a gente ir remodelando esses conceitos na nossa cabeça. Quando a gente pega aquele livro Voltei, do irmão Jacó, num determinado momento, ele aparece com um cigarro na boca. Por que ele aparece com um cigarro na boca? Porque é a construção mental dele. Ele não tinha um cigarro físico na boca. Mas para quem registra o espírito, pode parecer que aquele cigarro é físico. Assim como você me narra que eles estavam andando a pé, indo de um lugar para o outro, que ficaram sem ar.
Você está me entendendo, ô Georgia? É a forma que eles têm de narrar para a gente, até mesmo pela deficiência do nosso vocabulário. No Livro dos Espíritos, em diversos momentos, é narrado pela dificuldade do vosso vocabulário e de compreensão das coisas espirituais, nós precisamos narrar por analogias. Então é isso que eu quis trazer para vocês na noite de hoje. E uma outra coisa, ó. Tudo o que pensamos não se materializa no plano espiritual, é isso. Pensou, a gente vai materializando. E para que você se dê conta disso, eu não sei se você viu aquele filme Ghost. Num determinado momento, o Patrick Swayze, já desencarnado, ele quis empurrar uma tampinha. Não sei se você lembra dessa cena, ô Jorge. Que legal, rapaz, vai. Só que ele estava levando o braço físico dele para empurrar aquela tampinha. Aí chegou um espírito e disse: meu filho, você não está encarnado mais. Você não vai empurrar com a força de um braço. É aqui, é no pensamento. Eu não sei se vocês lembram dessa cena. E até mesmo para empurrar a tampinha, não bastava o pensamento dele. Precisava da vontade dele, do fluido espiritual e da comunhão do fluido de um médium. Que no caso do filme era o Goldberg. Nossa, eu tô velho, hein? Tô lembrando de um filme lá de trás. Eu vou responder só mais uma aqui. Não, fica à vontade. Ela me pergunta assim: Rafael, Fonte Viva fica onde? Eu leio muito e faço o Evangelho do Lar com ele. Informações de Raul Teixeira. Todos esses livros, Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Ceifa de Luz, são colônias espirituais por sobre Minas Gerais ou por sobre Mato Grosso. Assim como o nosso lar é uma colônia nas cercanias aqui da capital do Rio de Janeiro. Isso é uma informação, tá, minha amiga? Isso não é relevante, não. Agora, que são nomes de colônias espirituais, isso é fato. Assim como a colônia Redenção, daí o grupo espírita do Divaldo chama Caminho para a Redenção. Por quê? Porque se eu me aprimorar, eu vou para a redenção. Daí, Caminho para a Redenção. Isso está até num livro da Otília Gonçalves. É um livro belíssimo. Ela colocou aqui, assim como o nome, né, Rafael? Caminho para a Redenção. Olha que nome de colônia linda, cara. Ô, Georgia, não precisa pedir desculpas, não. É que, às vezes, a gente querendo explicar, a gente tem uma certa dificuldade, mas se você entendeu, tá ótimo. Eu acho que é isso, Jorge. Olha o que Maurício botou aí pra gente aí. Lembro sim, eu e o Jorge temos idade para ter assistido Ghost no lançamento no cinema. Rafael viu na sessão da tarde. É verdade mesmo, Maurício. Muita gente pensa, né? Não está lá ainda, está novinho, tanto que nada, a gente já tem uma estrada boa aí. Eu tenho mais do que o Maurício, com certeza. Mas é isso aí, aprendemos. E aquele filme foi muito educativo. Foi muito educativo. Eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acredito que foi no momento que eu estava saindo da Umbanda para o Espiritismo. Eu já tinha uma certa compreensão. E quando eu assisti aquele filme, já tinha lido O Nosso Lar, que eu passei a entender. O negócio está aqui, ó. Não adianta, não tem força física. Tanto que o espírito que ensina ele ali não é um espírito também muito bonzinho, não. Era o dono do trem. Ele achava o dono do trem. Já estava ali já há séculos também, né, pagando. Ele sabia manipular os fluidos, mas não sabia como sair do trem. Olha que engraçado, né? Ele ainda não tinha essa noção. Caramba, aqui quem manda sou eu nesse trem. Mas, como diz um bom mineiro como eu, como é que eu saio desse trem? Porque eu preciso sair desse trem, eu preciso transformar
esse trem que a gente pode dizer aqui, entre aspas, que era o umbral, transformar aquele trem num céu. E o filme decorre, e daí você vê que no final, um vai para um lado escuro, outro vai para o lado mais claro, coisa lá da produção do filme, para dar um ênfase melhor, muito legal. Agora, bom saber que vai ter um livro aí com esse lançamento, hein, Rafael? Quando você souber de alguma coisa desse livro aí, já estando lançado, seria muito legal. Eu tenho preferência por essa parte do Peixotinho, eu sou muito interessado, eu estudei alguma coisa sobre materialização, acho aquilo fantástico, eu não tive oportunidade de ver, porque não sei, também não pergunto, porque não vou questionar, mas é um trabalho muito bacana, muito bem feito. Até porque um dia eu recebi uma mensagem, eu estava na Umbanda conversando com um amigo meu, e ele falou assim, eu tenho um recado para você. Eu falei assim, que recado? Ele falou assim, o Zé Grosso falou que não interessa você ver ele, não, é só ser amigo dele. Eu falei, gente, mas esse homem ouviu meu pensamento. E eu sou fãzão dele, né? Pelas histórias que o Peixotinho contava, dos trabalhos dele, brincando com as pessoas, jogando pedrinhas na sessão de materialização, o Zé Grosso jogando pedrinha nas pessoas para brincar com as pessoas. Eu virei fã dele e ele mandou esse recado para mim. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Antes de encerrar, é claro, eu não vou pedir ao Rafael para fazer oração, porque eu trouxe hoje uma oração também para a gente em áudio, daquele que carinhosamente eu chamo de primo, que é do Haroldo. O Haroldo é uma pessoa muito fantástica, e o Haroldo tem umas orações gravadas bonitas, e hoje eu escolhi uma em um acaso, né? Eu não sei se existe acaso. Eu escolhi essa oração me encantou. Falei, essa que eu vou levar para colocar lá no final do dia. Gente, muito obrigado a todos vocês, aqueles que participaram, os que vão participar futuramente. Maurício Mancini, eu conheci a filha dele, Alcione Peixoto. Aí, legal. Ótima palestrante, muito bem-humorada. Isso, tranquilo. Ela que me indicou ele, porque ela falou que não está fazendo mais palestra, mas ele está fazendo. Ele vai estar com a gente aí. Eu vou contar, eu não aguento, eu tenho que contar. Vai ser dia 2 de agosto, gente. Vocês não percam, não, que vai ser fantástico ver, assistir esse professor conversar. O Rafael já teve esse prazer, e nós vamos ter daqui uns dias também, se Deus assim permitir. Vamos à nossa oração final. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. E não se esqueça, gente, dá uma olhadinha lá, Fraternidade Sem Fronteira, www.fraternidadesemfronteira.org.br, ok? Vamos ajudar nossos irmãos lá da África. Oração Emmanuel. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimo-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento
nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja.